Vamos lá, pessoal, uma revisão rápida sobre o uso das regras da tabela de integrais, então, né? Lembrando que a integral é a operação inversa da regra de derivação, né? Por isso que eu coloquei ela aqui em paralelo aqui para a gente ir entendendo, né? Então, lembrando que quando a gente tem só uma constante, né? Quando a gente tem só um número, a derivada dela é zero. Quando a gente integra zero, a gente tem uma constante, certo? Então, a constante, ela sempre vai aparecer. Quando a gente tem, né, uma função de x, com esse x elevado a 1 aqui normal, a derivada dele é 1, certo? A integral de 1 dx é x mais a constante. Lembrando que a gente está falando de integrais indefinidas aqui, tá? Quando, então, a gente tem um número multiplicando uma variável, a gente separa esse número aqui. Como a variável aqui é x, então a derivada de a vezes x é a vezes 1, que é só a, certo? Quando a gente integra quando a gente integra um número, né, e ele não tá multiplicando nenhuma variável aqui, o resultado dele vai ser a multiplicação da variável, certo? Então, quando a gente tem só número aqui dx, é o número vezes a variável que tiver indicada aqui no dx, mais a constante sempre. Na regra de derivação, a gente tem a regra do tombo, né? Quando a gente tem uma variável elevada a um número, a derivada dela a gente tomba a potência dela aqui embaixo, certo? E aí a gente tira um grau. A integral de uma letra elevada a um número é a volta do tombo, né? Então a gente aumenta um grau na potência e divide esse valor pela soma aqui de cima mais a constante. Lembrando outras duas regrinhas, então, que eu apresentei, quando a gente tem um número multiplicando uma função constante aqui, nós podemos separar esse número para fora da integral, certo? Então, se esse número está multiplicando, né, uma função, ele pode ir para fora da integral. E quando a gente tem mais de uma parcela na função, nós podemos integrar essas parcelas separadamente.